O tópico que a gente vai começar agora é o poder legislativo. E um ponto interessante sobre o poder legislativo é que nós vamos falar exatamente agora sobre as competências, sobre as atribuições desse poder legislativo. Mais uma vez, lembrando que o poder legislativo, ele tem como função típica legislar e fiscalizar. A gente sempre bate nessa mesma tecla, legislar e fiscalizar. E na hora que a gente fala do poder legislativo, nós estamos falando do poder legislativo federal, onde nós temos o Congresso Nacional. Observe isso aqui, ó. Nós temos o Congresso Nacional. E nós já falamos que esse Congresso Nacional, ele é dividido em duas casas. Eu tenho aqui a Câmara dos Deputados e eu tenho o Senado Federal, onde nós temos os representantes do povo, que são os deputados federais, e nós temos os representantes dos estados e do Distrito Federal, que são os senadores. O que é que eu quero que você observe? Eu quero que você observe que o Congresso Nacional tem a sua competência, eu quero que você observe que a Câmara tem sua competência e o Senado tem a sua competência. E lembrando, cada casa dessa tem a sua própria mesa. Olha isso aqui, ó. Cada casa dessa tem a sua própria mesa. Então, nós temos a mesa da Câmara, nós temos a mesa do Senado, mas nós também temos a mesa do Congresso Nacional. Nós temos a mesa da Câmara, a mesa do Senado e a mesa do Congresso. E na hora que eu começo a falar sobre as competências, eu tenho que dividir essa competência em uma competência exclusiva e eu tenho que dividir em uma competência privativa. Primeira coisa que você vai separar aí, ó. Eu tenho uma competência exclusiva e eu tenho competências privativas. Só que eu estou falando de um poder legislativo que tem como função típica legislar. Então eu vou ter competências que eu vou dizer da seguinte forma. Vamos para cá. Eu quero que você divida da seguinte forma. Eu quero que você abra aí no artigo 48, artigo 49, artigo 51 e artigo 52. A primeira coisa que eu quero que você faça é dividir esses quatro artigos. Por quê? Por que que eu preciso dividir esses 4 artigos? Para ficar mais didático os seus estudos. Por quê? Porque é um saco você decorar esses artigos. É um saco, ele tem vários incisos. Então o que que eu tenho que fazer? Vamos lá. Tudo que está no 48, você vai ver que ele vai dizer compete ao Congresso Nacional. Ele vai dizer lá, ó, compete ao Congresso Nacional. Ele não disse que é exclusivamente, ele não disse que é privativamente. Então, tudo que está no 48 depende de uma sanção do presidente da República. Me dê exemplos dessas competências que eu preciso da sanção do presidente da República. Aí você pode anotar aí, ó. Seria uma lei ordinária. Eu teria como exemplo uma lei complementar. Eu teria como exemplo a fixação dos subsídios dos ministros do STF. Tudo isso aí eu quero que você observe que eu preciso da sanção do presidente. Então eu estou falando, por exemplo, de um processo legislativo ordinário, como eu estaria falando de um processo legislativo sumário. Seria um exemplo, tá aqui, ó, processo legislativo ordinário, processo legislativo sumário. Beleza? Só que quando eu chego no 49, ele vai dizer assim, ó, compete exclusivamente ao Congresso Nacional. Olha isso que você vai sublinhar aí, ó. Compete
exclusivamente ao Congresso Nacional. A partir do momento que você diz que a competência é exclusiva, eu quero, antes que você comece a decorar os incisos, eu quero que você observe, ó, se a competência é exclusiva, eu não preciso da sanção do presidente da República. Na hora que ele diz que a sanção, olha aqui, ó, ou melhor dizendo, na hora que ele diz que a competência é exclusiva, eu não preciso da sanção do presidente. E uma coisa que eu quero que você anote aí. A partir do momento que ele diz que a competência é exclusiva, ela surge através de um decreto legislativo. Para você não errar na prova. Vamos dar um exemplo aqui. Eu estava vendo uma prova que é competência exclusiva do Congresso Nacional fixar o subsídio do presidente da República. Eu estava vendo isso aí. Compete ao Congresso Nacional fixar exclusivamente o subsídio. Aí eu estava com um pouco de dúvida. Esse subsídio é fixado através de lei? Pera ainda. Se fosse através de lei, eu precisaria de uma sanção do presidente. Se fosse através de lei, eu precisaria da sanção do presidente. Mas ele está dizendo que a competência é exclusiva. Eu não preciso da sanção do presidente. Então uma coisa eu já sei, não é através de lei. Mas observa aqui agora, ó. Tudo que é exclusivo surge através de um decreto legislativo. Tudo que é exclusivo do Congresso Nacional vem através, olha aqui, ó, de um decreto legislativo. E esse decreto legislativo, ele é promulgado pelo presidente do Senado. Ele é promulgado pelo presidente do Senado. Por que você não colocou o presidente do Congresso? Porque o presidente do Congresso é o presidente do Senado. Então, a promulgação é feita pelo presidente do Senado. Eu nem li os incisos ainda, mas eu já sei que quando eu pegar o 49, posso abrir aqui, preste atenção aí no 49, vou ler aqui para você, ó. Ele vai dizer assim, lá no 49, pega aí, ó. Lá no 49 ele vai dizer aqui, é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Pega aí o inciso 8º, fixar o subsídio do presidente. O subsídio do presidente é fixado através de quê? De um decreto legislativo. Como é que você sabe que é através de um decreto legislativo? Porque a prova disse que a competência era exclusiva. Se a competência é exclusiva do Congresso, ela vem através de um decreto legislativo. Preste atenção nisso aí. Ela vem através de um decreto legislativo. Beleza? Todo mundo entendeu? Vamos para cá. Agora, quando eu vou para o 51, ele diz que a competência é uma competência privativa da Câmara. Olha isso. Ele fala que é uma competência privativa da Câmara. Quando ele diz que a competência é privativa da Câmara, se tem a palavra privativa, você também vai anotar que é sem sanção do presidente da República. Da onde é que você tira essa informação? Vá lá para o artigo 48, sobe aí, ó. Vai lá no caput do 48, ele vai dizer assim, ó. Ao Congresso Nacional, com sanção do presidente da República, não exigida esta para o artigo 49, 51 e 52. Então, o 51, privativo, você acabou de dizer que é sem sanção do presidente. Beleza? Sem sanção. Como é sem sanção, eu tenho aqui uma hipótese agora, não mais de decreto legislativo. O que está no artigo 51 surge através de uma resolução. O que está no artigo 51, competência privativa da Câmara, surge através de uma resolução. E lembre-se, observe isso aqui, ó. Ela vai ser promulgada, ok? Ela vai ser promulgada pelo presidente, olha aqui agora, ó, presidente da Câmara. Ele vai ser promulgado pelo presidente da Câmara.
Quando eu vou para o 52, ele fala assim, ó, ato privativo do Senado. Eu tenho aqui um ato privativo do Senado. Já sei que se é privativo do Senado, é sem sanção do presidente. Já sei que é através de uma resolução. E olha o que é que eu quero que você observe. E é promulgado pelo presidente do Senado. É promulgado pelo presidente do Senado. Então, a primeira coisa que eu quero que você observe é: toda vida que a sua prova falar de competência exclusiva, toda vida que a sua prova falar de competência privativa e toda da Câmara ou privativa do Senado, eu já sei que eu não tenho a sanção do presidente. Exclusiva, decreto legislativo. Privativa, vem através de uma resolução. Só que aí vem a próxima pergunta. Se é exclusiva e privativa, ela é delegável ou ela é indelegável? Se essa competência ela é exclusiva ou ela é competência privativa, ela é delegável ou é indelegável? Aí você levanta a mão e diz, eu já aprendi isso aí. Eu já sei que quando a competência é exclusiva, ela é indelegável. Quando a competência é privativa, ela é delegável. Cuidado com essa afirmação. A gente está falando do poder legislativo. A gente está falando especificamente da competência privativa e exclusiva do Congresso Nacional. Então, cuidado com o que você vai anotar agora. Preste atenção aqui. Quando você estuda, vou apagar isso aqui. Quando você começa a estudar a parte de competência, você estuda da seguinte forma. Eu vou fazer uma tabelinha aqui para você não errar mais de jeito nenhum isso aqui, tá? Ele vai dizer o seguinte, ó. Vou trazer aqui a tabelinha e ele vai dizer competência. Eu tenho dois tipos de competência. Ou essa competência é uma competência exclusiva, ou ela é uma competência chamada de privativa. E eu quero saber se essa competência ela é delegável ou se ela é indelegável. Então, bora lá. Vamos pegar aqui competência do Congresso Nacional, competência da Câmara, competência do Senado, que é o que a gente está vendo aí. Só que agora eu vou separar e vou colocar aqui também algo que você já deve ter estudado, que é a competência da União. Olha o que é que você tem que colocar. Você aprendeu o seguinte, ó. A competência exclusiva da União, ela é indelegável. A competência privativa da União, ela é delegável através de uma lei complementar, para os estados, como também pode ser delegado para o Distrito Federal. Beleza? Mas olha aqui agora, ó. Quando a prova disser, ela não vai falar da exclusiva da Câmara e da exclusiva do Senado, porque isso está no regimento interno, não está na Constituição. Mas ela vai falar da exclusiva do Congresso. Exclusiva, a maioria não tem dúvida. Ela já vai dizer que é o quê? Ela já vai dizer que é indelegável. O problema é na hora que ela começar a falar da privativa. Porque se você aplicar o que você aprendeu, regra geral, você vai acabar errando isso aqui. Por quê? Porque se é privativo da Câmara, ela continua sendo indelegável. Se ela é privativa do Senado, ela continua sendo o quê? Indelegável. E é isso que eu quero que você observe. Não importa se é exclusiva, não importa se é privativa. Nesse caso aqui, tudo isso aqui é indelegável. É isso que eu quero que você observe. Tudo isso aqui é indelegável. Não importa se é exclusiva, não importa se é privativa. Beleza? Feito isso, vamos agora entrar em alguns detalhes desses artigos. Abre aí no artigo 49, que é o que importa pra gente. Lá no 49, eu quero que você pegue exatamente dois incisos importantes da competência exclusiva, que é o inciso 7 e o inciso 8.
tá? Inciso 7 e inciso 8. A gente precisa disso aí, tá? Claro que eu sei que isso aqui é super decoreba, tá? É muito decoreba, então a gente não vai perder tempo decorando inciso por inciso. Eu quero que você observe o quê? Na hora que você falar subsídio do presidente da República, é uma coisa. Eu vou observar se a competência é exclusiva ou se eu preciso da sanção. Não, é exclusiva. Então, se é exclusiva, vem através de um decreto legislativo. E é aí que eu quero que você observe na prova. Lá no artigo 37, inciso 11, ele vai dizer assim: o subsídio e as remunerações são fixadas através de lei específica. Então, bora pegar o subsídio. O subsídio, ele é fixado através de uma lei específica. Mas espera ainda, todos os subsídios são através de lei específica? É agora que a gente vai entrar no detalhe. Eu vou apagar isso aqui por enquanto, e é isso que eu quero que você observe. Abre aí, por favor, no artigo 49. Quero você aí no artigo 49. Lembrando, artigo 49 é decreto legislativo, tá? Artigo 49 é decreto legislativo. Lá no inciso 7, ele vai dizer: compete exclusivamente ao Congresso Nacional fixar os subsídios dos deputados federais e dos senadores. Então, para ainda. Você acabou de ler que o subsídio, no artigo 37.11, ele é fixado através de uma lei específica. Mas na hora que a prova falar de subsídio de deputados federais e o subsídio de senadores, olha isso, deputados federais e senadores, eles são fixados através de quê? A prova quer saber. Pera ainda, tá no 49? Tá. É competência exclusiva? É. Precisa do presidente? Não. Então é através de um decreto legislativo. É através de um decreto legislativo que eu vou fixar. Então vamos lá. Então eu vou fixar, mas na hora que eu fixo esse subsídio através de um decreto legislativo, lembre-se que ele sempre vai ter que observar o teto geral. Ele sempre vai ter que observar o teto geral dos ministros do STF. Ele sempre vai ter que observar o teto geral do STF. E a partir desse momento, a gente vai abrir um leque. Tá aqui, ó. Então, o subsídio dos deputados federais é através de um decreto legislativo. Se você tiver fácil aí a Constituição, eu queria que você abrisse agora lá no artigo 27, parágrafo 2º. Queria que você abrisse aí fácil, se você tiver, lá no artigo 27, parágrafo 2º. Lá no 27, parágrafo 2º, ele vai falar dos deputados estaduais. E ele vai dizer que os subsídios dos deputados estaduais são fixados por lei. Mas olha aqui a pegadinha de prova. O decreto legislativo fixou o subsídio dos deputados federais, todo mundo concorda. Ele fixou o subsídio dos deputados federais. E lá na Assembleia Legislativa, eles vão fixar o subsídio dos deputados estaduais. Mas olha aqui, ó. Esse subsídio dos deputados estaduais tem que observar, olha o efeito dominó, tem que observar o subsídio dos deputados federais, onde eles só poderão receber até 75% do que ganha um deputado federal. Então, cuidado, ó. Além de ser fixado, o deputado estadual vai ter o seu subsídio dependendo do subsídio do deputado federal. É interessante isso aqui, tá? Onde é que eu vou encontrar essa informação? 27, parágrafo 2º. E eu posso ir além e ir lá para o artigo 29, inciso 4. Quando ele fala, ou melhor dizendo, inciso 6, quando ele fala dos subsídios dos vereadores. Os subsídios dos vereadores, eles dependem, claro, do número de habitantes, mas, dependendo do número de habitantes, olha aqui, ó, ele também está relacionado ao subsídio dos deputados estaduais, onde eu tenho um máximo de 20%, dependendo do número de habitantes, e um máximo de 75%,
dependendo do número de habitantes. Eu tenho que observar o número de habitantes. O que é que eu estou trazendo aí? Eu estou trazendo competências dos poderes legislativos, federal, estadual e municipal. Então eu quero que você decore, por quê? Porque eu acho mais importante você decorar, você entender o contexto. Então, mais uma vez, o subsídio dos deputados e senadores não é através de lei, é através de um decreto legislativo. A mesma coisa, o subsídio do presidente e o dos ministros de Estado. Se você observar na sequência, ele vai dizer exatamente isso. Subsídio do presidente e dos ministros de Estado também serão fixados através de um decreto legislativo, beleza? Aí surge uma outra pergunta, beleza. Eu entendi isso aí. Vamos dar um passo para frente. Vamos lá para o artigo 51 agora, quando ele fala da competência privativa da Câmara. Abre aí, ó, competência privativa da Câmara. Lá ele vai dizer, ó, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração do processo contra o presidente e o vice-presidente e os ministros de Estado, tanto no caso de crime comum como no crime de responsabilidade. Como é que surge essa autorização? Essa autorização é através de quê? Eu sei que eu preciso desse quórum de 2/3, uma coisa eu já sei. Tá no artigo o quê? 51. A gente anotou aqui, já apaguei, mas estava aqui, que lá no artigo 51 ele vai dizer que se é uma competência privativa da Câmara, eu não tenho a sanção do presidente. E é através de uma resolução. Através de uma resolução surge essa autorização. Olha aí a questão lá do 52. Vamos lá para o 52, quando ele fala lá do Senado, compete privativamente ao Senado. Coisas interessantes que eu quero que você leia sobre o Senado. Primeiro, o inciso 3, tá? Você tem que dar uma olhadinha no inciso 3, onde ele diz, compete privativamente ao Senado aprovar previamente por voto secreto, após arguição pública, a escolha de. Eu tenho que observar essas arguições do Senado. Algumas pessoas dizem as sabatinas do Senado, tá? Eu tenho que observar isso aí. Essas sabatinas, exemplo do Procurador-Geral da República, dos ministros do Tribunal de Contas que são indicados pelo Presidente da República, governador de territórios, tudo isso aí depende de uma resolução do Senado. Tudo isso depende de uma resolução do Senado. Você não sabia disso aí. Você já decorou várias vezes e quando a prova perguntava através de que isso surgiria, você não sabia, exatamente porque não está expresso aqui. Então eu quero que você aprenda algo que não está aqui. Você decora e acrescenta. Mas a parte principal é o parágrafo único. Quando ele diz que compete, olha aqui, ó, compete ao Senado privativamente julgar o presidente da República no caso de crime de responsabilidade. Compete ao Senado. Aí ele diz, e o quórum é de 2/3, espera ainda. 2/3 para condenar. Mas o que é que eu quero que você entenda nesse parágrafo único? Houve uma denúncia, um cidadão denunciou o presidente da República, tá certo? Em crime de responsabilidade. A Câmara, através de uma resolução, autorizou esse processo. Ele autorizou. Na hora que chegou essa autorização no Senado, eu quero que você observe agora isso. Antigamente, o Senado tinha que processar. Foi autorizado pela Câmara, o Senado tinha que processar. Tinha que. Preste atenção nisso. Mas, agora, após o impeachment da Dilma, o que foi que o Supremo disse? O Supremo disse, espera ainda, ó. Não é que tem que processar, não. Agora é um ato discricionário. O Senado só processa se ele quiser. Então nós temos agora uma situação de um ato privativo, onde eu não estou encontrando aqui nesse artigo 52. E o que é que eu vou lembrar na prova? O Supremo, ou melhor, retificando, a Câmara autorizou. O Senado recebeu a denúncia, beleza, ou não recebe a denúncia. Mas para isso de receber ou não receber, eu preciso de um quórum. E que quórum é esse? Aí você vai dizer, eu li a Constituição de cabo a rabo e eu não encontrei esse quórum. Então lembre-se do que eu já falei para você. Se você está lendo a Constituição de cabo a rabo e não encontrou,
Qual é o quórum, regra geral? Maioria simples. E aí a pegadinha. 2/3 é para condenação. Eu preciso, compete privativamente ao Senado, processar o presidente da República por crime de responsabilidade. E o quórum de condenação, o quórum necessário para a condenação é de 2/3. Não o quórum de recebimento dessa denúncia. O quórum de recebimento é de maioria simples. Volta aí para o artigo 47. No artigo 47, ele diz: salvo disposição constitucional em contrário, a Constituição não está me dizendo nada. Se ela não está me dizendo nada, o quórum é de maioria dos presentes. Então é maioria simples. É isso que eu quero que você anote. Todo mundo entendeu? É isso que eu quero que você observe. É esses detalhes. Você já decorou que o quórum de condenação é ato privativo do Senado, vem de uma resolução. Já sei que a promulgação é feita pelo presidente do Senado, já sei que o quórum é de 2/3, mas o do recebimento você não encontra no artigo 52. Não tem. Mas compete privativamente ao Senado? Compete. É um ato discricionário? É. Então, se não tem, se a Constituição foi omissa, você coloca a maioria simples. Beleza? Terminamos o bloco de competência.